Você não está no ambiente natural, você está vivendo um ambiente espiritual. Coisas grandes e poderosas o Senhor vai fazer em nosso meio, em nome de Jesus. Eu, estudando essa palavra aqui, irmãos, eu confesso para os irmãos, que à medida que eu fui estudando, à medida que eu fui meditando na palavra do Senhor Jesus, o Senhor foi trazendo algo em meu espírito. E eu acabei anotando algumas coisas, e aí, sabe aquela coisa, aquela feijoada? Você sabe de onde vem a feijoada, né? A feijoada é comida de escravo. Isso não é comida boa. A feijoada era comida que resto dos seus senhores. Lembra da escravidão? Os escravos não tinham uma comida certa, e aí os seus senhores deixavam o resto, ou não comiam aquilo. Então as escravas, elas começavam a juntar todo aquele resto de comida, para você ver de onde vem a feijoada. Então deixa eu te falar algo para você. É mais ou menos isso, irmãos. Vai ser uma feijoada para você hoje, em nome de Jesus. Pastor, não tem tópico 1, não tem tópico 2, não tem tópico 3, você está acostumado numa vertente batista, mas eu fui criado com os pais pentecostal, filho. Eu não consigo sair não consigo, irmão. Eu tento, não consigo. Então eu fui criado na raiz pentecostal. Essa é a verdade. Glória a Deus. Então, irmãos, à medida que eu estava estudando essa palavra, algo veio no meu coração. Coloca para mim, Gênesis capítulo 28, versículo 10, por favor. Aleluia. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Você, não sei se você tem essa impressão no espírito, porque uma das coisas, a gente falar que Deus falou, né? Aquela velha famosa frase, eis que te digo, que Deus falou, mas também tem uma impressão no seu espírito, né? Você sabe que você aceitou Jesus, confessou Jesus como Senhor e Salvador, seu espírito foi avivado, ativado. Ou seja, então você precisa perceber o seu espírito. Perceba o seu espírito nessa noite em nome de Jesus. Então, à medida que eu estava meditando na palavra de Deus, algo veio no meu coração. Eu escolhi esse povo, Reginaldo, para fazer coisas grandes. Deus é um Deus muito simples, mas também é um Deus poderoso e magnífico. Então, através da sua vida, Deus, irmãos, vai fazer coisas grandes e poderosas. Mas antes de Deus fazer coisas grandes e poderosas, Ele vai começar a trabalhar em nossa vida os princípios. Princípios, irmão. Porque os princípios, eles são imutáveis. O princípio, ele nunca vai mudar. Visão pode mudar. O jeito de fazer as coisas pode mudar. O jeito até de ser igreja, de louvor, de adoração, pode mudar. Mas o princípio nunca, jamais vai mudar. Não vai mudar. Então, antes de Deus te lançar, te colocar lá em coisas grandes e poderosas, Ele vai firmar, enraizar dentro de mim, dentro de você, princípios. Para que a gente lá na frente não venha se corromper, não venha se vender, não venha trocar a glória de Deus pela glória dos homens. Você está entendendo? Então Deus às vezes vai a fazer e a estar nos envolvendo com coisas grandes e poderosas. Mas antes disso Ele vai enraizar coisas em nosso coração. Como eu disse para vocês, eu sou de uma raiz pentecostal, então eu tenho esse pezinho de às vezes, é o diabo. Eu tenho, tá, irmãos? Bateu o vento ali, acho que é o capeta, calma aí. E eu estava estudando essa palavra, irmãos, e eu senti algo no meu espírito, de Jesus olhar para a gente com um sorriso. Jesus olhar assim para mim e para nós, como radicais livres, com um sorriso. E eu senti algo no meu coração queimando, eu comecei a chorar dentro do meu carro. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que loucura que eu estou vivendo agora, que negócio da hora. Eu vi, era um negócio assim, sabe, gostoso, prazeroso, Jesus olhando. Era como Jesus falasse nitidamente, eu vou fazer grandes coisas. Você não tem noção do que eu vou fazer. Mas já estou fazendo, eu já fiz. Porque tudo já está feito. Agora Ele tem que trabalhar em nós. Cristo em tudo, Cristo em todos. Você está entendendo?
Então ele tem que trabalhar agora em nós, porque já está feita a obra. Ele mesmo já disse na cruz, já está tudo consumado. Então tem coisas muito grandes, poderosas, miraculosas, irmãos, para nós vivermos. Pega essa chave em nome de Jesus. Porque Deus é um Deus simples, mas também é um Deus grandioso. Não tem sonho pequeno para Deus. Só tem algo poderoso para nós vivermos em nome de Jesus. Você vai viver o novo de Deus esse ano em nome de Jesus. Basta você acreditar. Mas em compensação que eu comecei a chorar e ver aquilo, eu senti e pressenti que o maligno também viu. O diabo ele não tem todo o poder. Ele tem certo tipo de poder. E ele percebe, irmãos, quando Deus está fazendo uma coisa em sua vida. Ele percebe. O diabo é burro, o diabo é ignorante, o diabo é vacilão. Ele é um vacilão mesmo. Mas ele não é ignorante nem burro, irmão. Ele enganou os anjos. Ele enganou a Eva. Ele enganou muitos e muitos homens de Deus, que estavam cheios do Espírito Santo. Então o diabo, ele reconhece, quando Deus está para libertar o povo de Israel, ele se levantou para destruir o libertador, que era Moisés. Ele se levantou também para matar o próprio Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Por quê? Porque ele pressente as coisas, ele vê as coisas. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor como um leão que ruge, ou seja, ele está pressentindo que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Ele está pressentindo que Deus vai fazer grandes coisas no Radicais Livres de Ribeirão Pires. Ele está sentindo isso. Então o que ele vai fazer? Ele vai se levantar para poder retardar, destruir, desanimar, abater, te ferir, te jogar para baixo. Mas em nome de Jesus, a Bíblia diz que ele já está debaixo dos nossos pés. Você é mais que vitorioso por meio daquele que te chamou, que é Cristo Jesus. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nessa noite eu te chamo, irmão, para você viver as coisas grandes e poderosas que Deus tem para com a sua vida em nome do Senhor Jesus. Creia nisso para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Você precisa ficar atento àquilo que o Senhor está fazendo em seu coração, em nome de Jesus. Então eu peguei esse texto aqui, porque foi uma das palavras que o pastor Manuel disse, não sei se foi no culto da virada, foi num domingo que ele falou, em Gênesis capítulo 28, versículo 10, acharam aí para mim? Aleluia. Diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Continua. Passa aí, aleluia. Passa aí. Vamos lá, vocês conseguem. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Passa aí. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, ele disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque, a terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a sua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Pode continuar um pouquinho, vai. Eis que eu estou contigo e te guardarei. Agora você precisa prestar muita atenção, porque é o Senhor que está falando para Jacó isso. Eis que estou aqui contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. Ou seja, era Deus falando com Jacó coisas grandes e poderosas. E daquela medida, quando Deus ministrou isso ao coração de Jacó, Jacó não foi mais o mesmo. Jacó não mudou quando foi o nome de Israel, não.
Jacó já começou a mudança ali, já começou a transformação ali mesmo. Porque depois desse texto, depois dessa fala do Senhor para a vida de Jacó, Jacó já não foi mais o mesmo. Ou seja, o Senhor está criando em Jacó uma estrutura. O Senhor está criando em Jacó princípios. O Senhor está criando em Jacó base. O Senhor estava dando a Jacó revelação em nome de Jesus. Irmão, você precisa perceber o que é um princípio. O princípio é imutável. Mas quando você tem um princípio, é aquilo que antecede o que você está fazendo. Eu te pergunto, por que você casou? Por que você está liderando o céu? Por que você está aí sentado ouvindo a mensagem de Deus? Então um princípio é aquilo que antecede o que você está fazendo. Porque você não faz somente por fazer. Você faz porque alguém ou uma pessoa te ensinou sobre isso. Então o princípio é aquilo que antecede o que você está fazendo, irmãos. Então o princípio, porque nós estamos nos casando, porque nós estamos liderando, porque o Senhor te chamou para ser um pastor, para ser um líder. Isso tudo é um princípio, a qual o Senhor está nos levando para ser enraizado, para nos levar a coisas grandes e poderosas, em nome do Senhor Jesus. Só que para você viver coisas grandes e poderosas do Senhor, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, nos ensina o quê? Nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Perceba, irmãos, que as coisas de Deus vão cooperar para o seu bem se você ama a Deus. Aí tem pessoas que têm totalmente a Bíblia errada. Eles pegam a graça e distorcem tudo. Porque como é bom ser amado pelo Senhor. Isso, Deus nos ama com amor incondicional, ponto. E ninguém vai mudar isso. Ninguém vai mudar isso. Mas nós, irmãos, a Bíblia nos ensina que as coisas de Deus cooperam para o nosso bem se nós amarmos ao Senhor. E amar nos ensina o que? Perseverança. O amor tem tudo a ver com perseverança. Então se você não persevera nos caminhos que o Senhor te colocou, como que as coisas vão cooperar para o seu bem? Há um monte de jovens perguntando, as coisas não vão, não acontece, não flui, nada acontece. Por quê? Porque será que você tem esse amor para com o Senhor? Ou esse amor, em várias formas, ele é corrompido no meio do caminho? Você esquece de amar ao Senhor. Você esquece que Deus nos deu uma ordem, um princípio. Qual foi o princípio? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. É um princípio restabelecido por Deus, não vai mudar. Você precisa amar ao Senhor. Eu e você precisamos amar o Senhor para que as coisas cooperem para o nosso bem. E amar o Senhor significa perseverança, continuar, caminhar. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4 fala que a aprovação vai formar em nós uma esperança, e a esperança vai formar em nós fé, e isso vai produzir em nós uma completude, ou seja, a obra do Senhor vai se tornar completa em nós, quando nós passarmos pelas provações. Irmãos, os testes que o Senhor aplicar na sua vida, não é para te reprovar, é para você ser aprovado. Todo teste que Deus aplica no homem, é porque o homem já foi aprovado. Você só precisa ficar atento aos tempos de Deus na sua vida. Então você não vai ser reprovado, você vai ser aprovado, porque a aprovação vai ser completa na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se passarem pelas águas, você não vai afundar. Se passarem pelo fogo, você não vai se queimar. Vai ter o teste da aprovação. Vai ter o teste, irmãos, e você vai passar por isso em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então o Senhor precisa formar dentro de você, irmãos, base, fundamento. Olha só, todos nós, irmãos, estamos construindo algo. Sem Deus, com Deus, estamos construindo algo, isso é fato. Agora você precisa escolher com que material você vai construir. Um construiu na areia, o outro construiu na rocha. Os dois receberam a mesma palavra, os dois receberam o mesmo ensinamento, os dois faziam parte do mesmo cós de amizade.
Mas por que um construiu na areia e o outro construiu na rocha? Porque na areia, irmãos, é barato construir. É mais fácil construir. É a porta larga. Então o material não é tão caro. Não custa tanto. Não tem suor. Não tem dedicação. Não tem tempo de espera. Aí constrói na areia. Mas tudo que é construído na areia, irmãos, vem uma provação, vem um teste. E aí desmorona tudo. Por que desmorona tudo? Porque construiu na areia. Agora quem constrói na rocha, que é Jesus, tem preço. Custa caro. Custa dia de oração. Custa esperar em Deus. O material não é barato. Não se encontra em qualquer lugar. Você tem que cavar muito para chegar. Você tem que se dedicar muito para chegar. Porque o material é na rocha. Agora eu te pergunto, você vai construir. Não tem como. Todos nós vamos construir. Eu te faço uma pergunta, você vai construir na areia ou você vai construir na rocha? Quer construir na rocha? Já sabe. Já falei, não preciso nem repetir. Vai construir na areia? Boa sorte. Esse é o fundamento, irmãos. Agora você precisa entender que antes de Deus levar você a desfrutar de grandes coisas no Senhor, Ele vai trazer sobre a sua vida uma visão. Ou seja, você precisa começar a enxergar como Deus enxerga. Você não vai caminhar, irmãos, como diz meu pai, ao Deus dará. Vai caminhar por qualquer lugar. Estou indo, porque isso é coisa do diabo. Quando os filhos de Deus foram se apresentar para Deus, em Jó, o diabo também veio junto. E aí, perguntaram, de onde tu vem? Ele de rodear a terra, por aí, estou aí. Então você não é filho do diabo, você é filho de Deus. Você tem propósito, você tem visão, você tem um pai. Entenda isso em nome de Jesus. Então entenda hoje com clareza a visão que o Senhor tem para com a sua vida. Enxergue agora em nome de Jesus aquilo que o Senhor tem para com a sua vida. Tenha fé no seu coração. Irmãos, fé não é para nós adquirirmos aquilo que nós desejamos. Tem pessoas que estão te ensinando errado. Você muitas vezes usa a sua fé, aplica a sua fé somente para ganhar bênçãos de Deus. Isso não é errado, você orar e ganhar bênçãos de Deus, profetizar e ganhar bênçãos de Deus. Mas a fé não é isso. A fé te faz andar em obediência. Isso é fé. Olha os homens de Deus, morreram sem obtiver a promessa, mas são heróis da fé. Como assim? Me explica isso. Se esses homens são heróis da fé, morreram sem obtiver a promessa, e como que eles são heróis da fé? Explica para mim por que eles são heróis da fé se eles não obtiveram aquilo que eles estavam tanto orando. Eles não enxergaram aquilo que eles tanto desejavam para a vida deles. Como eles são heróis da fé? Porque eles andaram em obediência. Mesmo não vendo, foram. Mesmo sendo transpassados, moídos, perseguidos, foram, permaneceram. Então a fé não é para você adquirir coisas de Deus. A fé é para você andar em obediência ao Senhor em nome de Jesus. Aprenda isso, filho. Isso é sim ter visão. Isso sim é ter clareza. Isso sim é ter convicção daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida em nome do Senhor Jesus. Mas antes de Deus te levar para viver grandes coisas, Ele vai trabalhar a fé no seu coração, para que você venha andar em obediência ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então aprenda uma coisa, nos pequenos começos, irmãos, só consegue estar conosco quem está por conta de um propósito. A Isa falou aqui no início, líder, você está aí sentado sozinho. Não, você não está sozinho não, você está com Jesus. Está com Jesus. As pessoas vão andar com você por conta de um propósito. Não é porque você é legal, não é porque você tem uma boa palavra. Não, as pessoas vão andar por você porque existe um propósito da parte de Deus. Então, perceba as coisas. Seja movido pelo propósito e não movido pela oportunidade. Tem pessoas que é movida pela oportunidade. Tem pessoas que é movida pela necessidade. Existe uma necessidade, ele se move. Não existe a necessidade. Jesus estava com fome no deserto. E aí apareceu quem?
diabo. E Jesus estava com o quê? Com fome. Estava com sede. Se você é filho de Deus, transforma-os em pão. Se Jesus fosse movido pela sua necessidade, ele tinha transformado em pão. Tinha perdido a sua bênção, vamos dizer assim. Então não se mova pela necessidade, se mova por causa de um propósito de Deus. Abraão e Ló. Abraão falou, olha, Ló, meu sobrinho, se você escolher ir para lá, eu vou para cá. Ló olhou a oportunidade, as campinas maravilhosas, o meu gado vai ser feliz lá. O meu povo vai ser feliz lá, o que eu tenho vai ser feliz lá. Ele viu a oportunidade e foi para a oportunidade. Mas Abraão é movido por um propósito. Sabe o que aconteceu depois? Ele foi sequestrado. Estava em cativeiro o seu sobrinho Ló. Por quê? Movido pela oportunidade e não movido pelo propósito. Agora preste atenção na vida de Abraão. Movido pelo propósito. Então, você precisa entender isso no seu coração. Você tem que entender isso de uma vez por todas. Se mova por causa de um propósito de Deus para com a sua vida em nome de Jesus. Os homens que não são movidos pelo propósito, eles acabam se embreando em algumas coisas, se enradicando por algumas coisas, bagunçando tudo, desenfreado tudo. Então se move, irmãos, por causa de um propósito de Deus para com a sua vida em nome de Jesus. Eu quero falar algo para você também. O propósito da parte de Deus vai fazer os seus ossos queimar. Pastor, está ficando louco? Jeremias, no mesmo versículo, Jeremias fala assim, no mesmo versículo, Jeremias pega e fala, eu não vou mais pregar a palavra, ninguém se converte, ninguém aceita, eu só apanho, eu fui jogado no calabouço, e não dá mais. Mas no mesmo versículo, irmão, não consigo, porque a tua palavra sobe como fogo, chega a queimar até meus ossos. Não consegue. Você acha que o seu pastor aqui já não quis dizer, me deixa que eu sumi nesse mundo. Chega. Mas não dá. Não consegue, irmão. Eu não vou mais. Ele está aqui já. Não dá. Porque é o Espírito, irmãos, trabalhando em nós. É a obra dele. Mas sabe por que ele deixa isso acontecer? Para nós percebermos que é Ele. Nós não podemos fazer nada sem Ele. E muitas vezes, irmãos, perdemos a unção da parte de Deus e continuamos fazendo as mesmas coisas. Saul perdeu e continuou fazendo as mesmas coisas. Perdeu a unção de Deus. Perdeu o selo do Espírito e continuou fazendo as mesmas coisas. Ele não percebeu, o pior disso, tudo, Silas, ele não percebeu. Davi, pela graça e misericórdia do Senhor, percebeu, ele tirou a coroa, se arrependeu, mas Saul não percebeu, continuou fazendo as mesmas coisas, até então que morreu. Sansão também não percebeu que tinha perdido a unção de Deus, continuou fazendo as mesmas coisas. Lá veio os filisteus, se levantou, foi bater nos filisteus, acabou amarrado. Então perceba algo, irmãos, que nós não podemos fazer nada sem a unção do Espírito Santo em nossa vida, em nome de Jesus. Que você venha ter esse coração de buscar ao Senhor, que você venha ter esse coração, irmãos, de ter um coração centralizado em Jesus, que você venha ter um coração de buscar realmente o propósito do Senhor para com a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, não se mova pela oportunidade, não se mova pela necessidade, mas se mova por causa de um propósito de Deus para com a sua vida. Se não for propósito, tem uma ideia boa, legal, top. Olha só, irmãos, eu tenho conversado com pessoas que foram embora do país. Estão se arrependendo, porque se moveram por uma oportunidade. Não estou falando que o Brasil está bom não. Mas nós não fazemos parte do sistema do Brasil, fazemos parte do sistema do reino. Esse você precisa entender. E aí, não, eu vou para aquele país, eu vou para aquele lugar, porque é melhor, e é melhor mesmo. Só que se move pela oportunidade, não se move pelo propósito, aí já sabe o que acontece. Aprenda isso. Não é porque você está vendo grandes homens de Deus que estão fazendo isso, você vai fazer.
Infelizmente, tem pessoas se movendo, irmãos, pela necessidade, ou se movendo pela oportunidade, mas Deus te chamou para que você venha se mover pelo propósito de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, nos pequenos começos, irmãos, da nossa vida, é complicado, não é fácil. Nós definimos a base, nós definimos a estrutura, nós definimos como nós vamos andar, com que material nós vamos construir a obra, como nós vamos nos comportar diante de circunstâncias. Então, tudo, irmãos, está sendo construído hoje em seu coração, para que Deus venha te levar a fazer coisas grandes. Então, antes de Deus colocar Davi no palácio, Davi não foi ungido e foi direto para o palácio. Perceba a diferença de Davi e de Saul. Saul, quando o povo rejeitou Deus, Samuel ficou indignado. Samuel falou: como assim? Nós temos Deus como rei, vocês querem ser como as outras nações? E aí eles falaram: queremos, nos dê um rei. Samuel ficou indignado, foi falar com Deus. Aí Deus: peraí, Samuel, eles não te rejeitaram, me rejeitaram, mas eu vou fazer o que eles querem, já que eles estão pedindo tanto, eu vou fazer o que eles querem. E aí Deus foi lá e escolheu Saul, chamou Saul. Saul estava escondido atrás das bagagens, com medo, mas ele foi mesmo assim ungido rei. Olha a diferença, automaticamente já colocaram uma coroa em sua cabeça, então ele já foi direto para o palácio, os súditos, servos e tudo mais, palácio, riquezas, para governar Israel. Mas Davi, quando ele foi ser ungido, nem contado com os seus irmãos ele foi contado. Ele estava onde? Cuidando das poucas ovelhas do seu pai. E o mais engraçado que nós não vemos Davi reclamando. E aí tem um monte de gente reclamando: pastor, você esqueceu de mim, o meu pai não me ama, o meu pai ama mais o meu irmão do que eu. Eu sou mais novo, eu sou caçula, meu irmão me bate. Ficou reclamando. Aí você não vê Davi reclamando. Quem tem mais alguém aí? Chama Davi lá, que está com umas poucas ovelhas. Chamou Davi chegou, foi ser ungido rei. Aí, agora vocês me chamam? Eu estava lá cuidando da ovelha do meu pai, aí não escolheu ninguém, agora vocês me chamam? Não, Davi simplesmente, irmãos, eis-me aqui, sem reclamar, sem nada. Não existia isso em Davi. Olha só a diferença de como Davi foi ungido. Davi não foi ungido e automaticamente colocaram uma coroa em sua cabeça. Sabe para onde Davi foi? Para o campo de batalha, para o campo de guerra. Quando Davi ouviu Golias afrontar o exército de Deus vivo, aí ele se encheu. Enquanto estava todo mundo normal lá, ele estava vendo a guerra, de boa, não estava nem aí. Seu pai mandou só levar comida, ele estava pouco se lixando. De repente, quando ele escutou o Golias gritando, afrontando Israel, afrontando Deus vivo, aí mexeu. Por quê? Porque ele não queria fama, ele não queria título, ele não estava baseado com isso, irmãos. Ele queria o quê? Honrar a Deus. E é isso que nós devemos ter em nosso coração, honrar ao Senhor. Porque Jesus está olhando o seu coração agora, para te levar para o palácio. Então ele vai trabalhar agora em teu coração, para depois te levar para o palácio. Quando Davi estava escondido na caverna de Adulão, chegou endividados, homens problemáticos, um monte de gente, que na pior tipo que você pode pensar e imaginar. Davi não reclamou. Eita, esses caras que Deus me dá, essa célula que Deus me dá, esse povo que Deus me dá, esse líder que Deus me dá. Não, ele fez daquele povo um grande exército. Por quê? Porque ele já tinha passado por tanta coisa que ele fez aquele povo de um grande exército. Olha só a diferença. Então levou o tempo para Davi ser levado para o palácio. Então, irmãos, presta atenção. Deus, primeiramente, antes de você levar eu e você a desfrutar daquilo que Ele tem para a nossa vida, Ele vai trabalhar princípios, valores e fundamentos em nosso coração, em nome de Jesus. Por isso que eu chamo a sua agora atenção, para você não desistir, mas você continuar
perseverando em meio aos testes, em meio às provas, em meio às lutas, em meio às perseguições. Não desista, não pare, não retroceda, continue perseverando em nome do Senhor Jesus. Se nesse momento está um inverno, vai mudar, logo mais chega a primavera, logo mais vai chegar o lugar ao qual o Senhor quer te colocar em nome do Senhor Jesus, irmãos. Então, o pequeno começo é difícil, não é fácil para ninguém, porque Deus está trabalhando aqui para te levar para lá. E aí, quando Deus começa a mexer aqui, precisa responder da maneira correta, como muitos homens de Deus, irmãos. O que seria, irmãos, se Eliseu tivesse desistido? Olha os milagres que Deus fez através de Eliseu. Mas Eliseu não desistiu, por mais que Elias falou com ele. Elias falou: eu vou para lá e você fica aqui. Eliseu: o quê? Vou nada, eu vou com você. Eu que não vou ficar aqui. Não fica que vai ser perigosa a viagem. Não, eu estou indo com você. Não fica porque talvez eu morra nessa viagem. Não, eu estou indo com você. Ele perseverou em andar com Elias. Elias virou para ele: não é para vir comigo. Ele falou: vou com você, eu quero ir com você. E olha só o que aconteceu com Eliseu. Olha a história que Deus escreveu através de Eliseu. Ele continuou perseverando. Davi, se tivesse desistido, o que seria da história de Davi se Davi tivesse desistido, irmão? E Davi passou por tanta coisa. Meu Deus, você pegar ali o livro de Samuel, começar a estudar e ver o que Davi passou, é loucura, irmãos. Mas ele não desistiu, ele não parou, ele não retrocedeu. Pega aí a história então de Esther, pega a história de Ruth, irmão. Simples. Deus vai te colocar em coisas grandes, poderosas, magníficas, que você não pensa, que você não sonha, que você não tem nem ideia, irmãos, agora no exato momento. Mas Ele está fazendo coisas grandes dentro de você. Não adianta Deus te levar para a grandiosidade, se você não vai suportar o peso da grandiosidade. Então o Senhor precisa trabalhar dentro de você, para depois te levar para aquele lugar ao qual o Senhor te escolheu. Então muitas vezes você quer ser muito rápido, as coisas têm que ser rápidas, fast food, acelera, vamos, não é assim com Deus. Tem um tempo de espera, tem um tempo de Deus falar: fica quieto, fica na sua, vai ficar aí, não vai sair desse lugar, eu quero, não sai, se sair você vai perder. Não tem atalhos com Deus, não tem desculpas com Deus, não tem caminhos com Deus, é esse. Vai ter que aprender a andar nesse caminho. Então, em nome do Senhor Jesus, que nesta noite, filho, você persevere no caminho que o Senhor tem para contigo, em nome de Jesus. Deus trabalhando no seu coração valores e princípios. Para Josué conquistar a terra, Deus colocou 3 princípios no coração de Josué: ser forte, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Eu sou contigo, viu, Josué? Então ele tinha que perceber que Deus era com ele. Ele tinha que saber que ele tinha que ser forte em meio às lutas, e às tempestades e às loucuras que acontecer. E o ser forte não é o músculo que nós temos, não é o nosso tamanho. O ser forte é o quanto você aguenta apanhar. Quanto você aguenta apanhar aí, filho? Que toda a história do povo de Deus, o diabo perseguiu, bateu aí, doído. Não bateu de qualquer jeito, mas doído. O demônio pegou no pé de pessoas, os espíritos malignos pegou no pé de pessoas que doeu, irmãos. Mas eles aguentaram, passaram o que tinha que passar, apanharam o que tinha que apanhar, foram perseguidos o que tinha que ser perseguido, mas permaneceram, e viram que o Senhor fez na vida de cada um deles. Então é assim, irmãos. O ser forte não tem a ver com músculo. O ser forte é o quanto você aguenta apanhar. Deixa eu falar uma coisa para você: aguenta o tranco. Como o pastor Muriel fala, aguenta o tranco, segura. Tempestade, eita Senhor. Porque a árvore, irmãos, como a Mayara disse, vai passar. Tem um tempo de inverno, tem um tempo de outono, tem o verão, tem a primavera. Se passa as 4 estações, mas a árvore permanece no mesmo lugar. Então permaneça,
no lugar que o Senhor te plantou em nome de Jesus. Porque o Senhor vai te levar para grandes lugares em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se coloque de pé onde você está em nome de Jesus. Passei um pouquinho do horário.